Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos dessa segunda e última audiência para a apresentação dos cumprimentos das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. Pelas instituições públicas do município, nesta audiência recebemos os representantes da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura de Taubaté para apresentar os números do Executivo Municipal. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública na comissão referida, no inciso 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa dos trabalhos o secretário de Administração e Finanças, Fernando Amâncio Camargo, do meu lado direito. Ao lado do secretário, a contadora Isabelle Campos. E aqui do meu lado esquerdo, o nosso querido Marco Antônio. Na primeira parte dessa audiência, serão apresentados os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo no período compreendido entre maio e agosto de 2021. Na segunda parte, ouviremos os senhores vereadores que farão os seus questionamentos e considerações sobre os dados apresentados. Você que nos acompanha pela TV Câmara também pode estar enviando o seu questionamento. Para isso é só acessar o site da TV Câmara Taubaté. Anote aí o endereço: tvcâmara.taubaté.sp.gov.br. Vou repetir: tvcâmara.taubaté.sp.gov.br. Depois basta clicar no menu Participe ao vivo e preencher o formulário e já enviar o seu questionamento. Não esqueça de direcionar para quem vai ser a sua questão, a sua pergunta. Ou você pode também enviar pelo WhatsApp da TV Câmara, tá? Você pode participar pelo WhatsApp enviando seu nome e o seu questionamento ao 12 3625 9525. Repetindo mais uma vez, o WhatsApp da TV Câmara, 3625-9525. Você pode enviar a pergunta até o final das apresentações, tá? Os números referente à apresentação da Prefeitura. Não se esqueça também de nos dizer a sua mensagem para quem será dirigido o seu questionamento. Passamos agora à apresentação do cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal e, para isso, concedemos a palavra ao senhor secretário Fernando Amâncio Camargo. Boa tarde, vereador Moisés, presidindo essa audiência pública, a qual, na sua pessoa, cumprimento a todos os vereadores presentes, ao pessoal que me apoia, Isabelle e Marco, ao cumprimento todos os vereadores, aos funcionários da Câmara, muito boa tarde, muito obrigado. Primeira vez que eu estou hoje venho a esta casa, já agradeço desde o início aí a acolhida que já foi visto, o carinho que todos têm, e vamos ter daqui a Isabelle vai fazer a apresentação da audiência. E a primeira, eu achei melhor até falar antes. Eu quando cheguei há pouco tempo à cidade, à frente da Secretaria de Administração e Finanças, entendo que quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais identificado temos as audiências com o público, melhor é a informação e melhor é o entendimento. E quando eu vi a audiência passada, eu vi que ela fugia do foco daquilo que a lei estabelece, que é nos dedicarmos às metas, às realizações, a como ela vem acontecendo, aos resultados nominais e primários da Prefeitura. E então nós fizemos uma audiência voltada ao cumprimento do artigo da Lei 101. Esse cumprimento, eu acho legal a forma como a Câmara enxerga, ela abrir a audiência, porque essa audiência, a princípio, ela é
ela é referenciada na Comissão de Finanças da Câmara, e aí o entendimento de estar aberto, de ter a participação de todos é interessante, e cada vez mais a gente deveria ter isso e ter muito mais pessoas aqui dentro, né? Nós até falamos isso, vereadores, do horário da audiência da LOA, do PPA, de termos horários mais acessíveis e tudo mais. Acho que isso é um trabalho que a gente tem que construir e dá tempo para que nós façamos. Então, eu pediria a todos, nós temos informações importantes, conceitos importantes aí dentro da apresentação, que as pessoas muitas vezes não se dedicam, ou então não entendem ou não se preocupam, e no dia a dia ela acaba explicando algumas situações que passamos. Então é legal que a gente faça essa apresentação, que as perguntas pertinentes a este assunto venham para que nós possamos responder. Pode ser que esse aqui que vos fala não tenha todo o entendimento do assunto ou da necessidade da informação, mas se eu não conseguir responder agora, eu faço isso no momento oportuno, anoto todos os e-mails, mando por e-mail a resposta. Ninguém ficará sem resposta, ninguém ficará sem esclarecimentos daquilo que nós estamos aqui nos propondo. Eu ia pedir então para a Isabelle para que ela faça aí a apresentação, tá bom? Obrigado, gente. Enquanto a Isabelle toma o seu lugar ali na tribuna, eu gostaria de fazer menção aqui e honrar a presença do nobre vereador, líder do governo, Marcelo Macedo, do MDB. Obrigado pela participação. Pela nobre vereadora Elisa, do Cidadania, e também pela nobre vereadora Thalita, cadeirante, do PSB. E também gostaria de registrar aqui, que está conosco na galeria, a Cíntia Antunes, assessora parlamentar do vereador João Henrique Dentinho. Pois não, a contadora Isabelle tem a palavra. Isso dispõe, a senhora tem disponível aí 30 minutos para fazer a explanação total. Pode usar até 30 minutos, tá bom? Obrigado. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É com grande satisfação que, como contadora do município, eu venho fazer a apresentação para vocês do segundo quadrimestre de 2021. E é muito interessante a gente ter uma audiência pública para falar a respeito desse assunto, porque é um momento de interação entre a sociedade e o poder público para falar do andamento justamente das contas, né? E como as metas fiscais têm se comportado. E nesse sentido de metas fiscais, nós podemos dizer que é justamente a diferença entre o que foi previsto inicialmente e o que se realizou até o presente momento. Como já foi mencionado, a nossa base, para nós estarmos todos reunidos aqui, ela vem da lei complementar da LRF, a 101, com base aí no artigo 9º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, que eu falei para vocês, né? Da diferença de cada uma delas. De cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Aqui nós temos um quadro muito interessante, que ele já começa a fazer ali a demonstração do período ali, né, do caso do segundo quadrimestre, da receita, da despesa, e aí a gente separou entre prefeitura e também Câmara. Por quê? Porque a Câmara ela tem uma participação no sentido de duodécimos, e ali também nós temos um percentual. Nesse percentual que nós podemos olhar ali, com o meu rascunho aqui, para a gente ficar mais fácil também para a minha visualização. A gente vê ali que a receita, no segundo quadrimestre, ela deu ali um montante de 390 milhões. E a despesa, ela está inferior, ela está em 332 milhões. Então, ali a gente já consegue ver o comportamento equilibrado, porque o que foi arrecadado, ele se mantém maior, e o que foi, no caso da despesa, ela também se mantém no equilíbrio, mas não muito abaixo. Ou seja, ela está bem próximo do que foi arrecadado. E ali nós temos o comparativo, né? Aí seria de 100,73% e o outro, né, na linha de baixo, de 88,75%. E aí, em comparação, nós temos no exercício, né, que aí seria ali na linha da receita, de 830 milhões. E na linha de baixo da despesa, 589 milhões. Ou seja, em comparação ao que foi o que aconteceu no exercício e também com relação ao quadrimestre.
voltando aqui também, só para falar para vocês que na linha de cima, a gente tem a meta total para o ano de 2021, 1.164 bilhão. E ali, nas metas do quadrimestre, que é o que a gente vai se apegar em toda essa demonstração, de 388 milhões. Tá? Isso é importante a gente evidenciar, porque a gente não pode fazer uma comparação com o total, e sim o que foi previsto para esse quadrimestre, que é o segundo quadrimestre de 2021. Bom, falando aí a respeito do resultado primário. O poder público, ele tem várias formas de fazer a análise no sentido de resultado fiscal. Um deles é através do resultado primário. Nós temos o resultado primário e nós também temos o resultado nominal. Ambos são extraídos do relatório da RRO, né, e também da RGF. A RRO ela é publicada a cada bimestre e a RGF a cada quadrimestre. E esses dados eles foram extraídos justamente para a gente ter essa evidenciação da receita primária e também da despesa primária, que aí depois a gente tem o resultado primário. Aí você pergunta para mim, não, mas aí o que é a receita primária? A gente vai pegar aí como base o ISS, o IPTU, a gente também tem aí o ITBI. E aí como despesa primária, eu posso colocar aí para vocês a despesa com pessoal, a parte de encargos, que são coisas que são fundamentais para o bom andamento também da prefeitura, né? Então, tendo como referência esses dois dados, se você fizer um menos o outro, ainda a gente tem a diferença, que seria então ou superávit ou déficit primário. E como vocês podem observar, ali na realizada do segundo quadrimestre, nós temos um superávit primário. Ou seja, a nossa despesa primária ela se comportou um pouco inferior com relação à receita primária. A receita primária está em 387 milhões e a despesa primária em 301 milhões. E aí também temos a realizada em comparação à realizada no exercício, né? Na linha de baixo, realizada no quadrimestre 85 milhões e a realizada no exercício 290 milhões. Bom, como eu falei para vocês no quadro anterior, que nós teríamos formas de avaliar o próprio compromisso por parte do serviço do poder público, nós temos esse quadro que é o resultado nominal. O resultado nominal, ele pega ali a diferença entre as receitas e despesas totais no exercício. Então, se você pegar aí o exercício de 2020, né, quando ele se encerrou, em comparação até o presente momento, que seria aí o que nós temos encerrado em 31/8, nós temos aí um resultado nominal de 73 milhões, né, comparação aí à dívida fiscal líquida, né, de um ano e com relação ao outro ano. E tem um conceito interessante da dívida fiscal líquida, que ela é definida como o balanceamento entre as dívidas e os créditos do setor público não financeiro e o Banco Central do Brasil. Então, esse é um conceito interessante para vocês entenderem do que a gente está falando quando se trata de dívida fiscal. E aí, indo para o próximo quadro, a gente tem aí a informação de obrigações pendentes de restos a pagar. Quando a gente fala de restos a pagar, com relação ao exercício de 2020, a gente não está considerando somente o exercício de 2020. É restos a pagar de anos anteriores também. Então, quando virou o ano de 2020 para 2021, em 1º de 1 de 2021, nós tínhamos ali um montante de saldo de restos a pagar de 242 milhões. E ali na outra linha, quanto que já foi liquidado até o presente momento. Então, no segundo quadrimestre de 2021, nós já liquidamos 8.849.000, ou seja, esse montante aí, com relação aos restos a pagar, tanto do exercício de 2020 como de exercícios anteriores, nós já liquidamos esse montante. E ali nós temos o percentual de 3,64 e o liquidado no exercício, com relação ao total, 211 milhões. Falando então aí agora de dívida consolidada. Bom, a dívida consolidada, ela é aquela dívida que também é chamada, né, de um prazo superior a 12 meses e também é chamada como dívida fundada. A dívida consolidada é aquela que você não necessariamente pode ter firmado nesse presente momento, mas também você pode estar trazendo essa dívida de anos anteriores, certo? Porque ela se prolonga por vários anos, tá?
E aqui tem um conceito interessante que fala assim, né, que segundo a Lei Federal número 4.320, a dívida fundada ou de longo prazo compreende os compromissos de exigibilidade superiores a 12 meses, contraídos preferencialmente para financiar obras e serviços públicos para a população. Comumente é conhecida como dívida consolidada, pois reúne todas as operações de financiamento e refinanciamentos realizados pelo município. A LRF, através do seu artigo 29, incisos e parágrafos respectivos a respeito, adota como definição como sendo um montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do município, assumidas em virtude de leis, contratos e convênios. Os municípios brasileiros podem se endividar até o limite de 120% da receita corrente líquida. No último mês, o que a gente se refere, né, o mês de agosto, a gente teve uma receita corrente líquida de 1.192 bilhões. Então, considerando a dívida consolidada, nós teríamos um montante de até 120% referente à receita corrente líquida para a gente realizar essa, posso chamar até de investimentos, né? Porque quando se contrata uma dívida, justamente em prol do benefício do próprio município, né? Para fazer realizar uma obra, fazer grandes coisas que precisaria de um bom capital para o município ter esse crescimento. E falando dessa dívida, atualmente a prefeitura, o Poder Executivo, ela tem essas dívidas aí que estão elencadas, que aí a gente tem o Pró-Transporte, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, aí chamado também de PAC, e foram colocadas aí duas colunas para vocês verem o comportamento tanto do primeiro quadrimestre como do segundo quadrimestre, como que nós estamos encerrando. E se tratando aí do PAC, no primeiro quadrimestre nós tínhamos 2.700.000, né? E no segundo quadrimestre, esse valor ele já deu uma diminuída, ou seja, a prefeitura ela já custeou, ela já pagou parte dessa dívida, tanto é que ela diminuiu, ela foi para 2.600.000. E a mesma coisa ela acontece nos outros quadros. Com relação ao CAF, que é a próxima linha, ela teve uma diferença, lá vocês podem notar que houve um crescimento, mas é um crescimento porque a gente teve inscrições de juros. Como vocês sabem, né, quando a gente faz a contratação de uma dívida, principalmente de financiamentos, operações de créditos no todo, você contrata um valor, mas não quer dizer que você vai pagar aquele valor. Você tem juros, encargos em cima disso, né? Então, no segundo quadrimestre, houve algumas inscrições. Por isso que vocês conseguem ver aí esse aumento de 244 milhões para 358 milhões. E aí, na linha de baixo, a gente tem também a respeito do Desenvolve São Paulo. Ali foram diferenciados o valor de cada uma delas, tanto da iluminação pública como do distrito industrial, e ainda tem ali do Finisa, quanto que representaria no segundo quadrimestre. E aí a coluna que vocês podem ver tem uma diferença no primeiro quadrimestre de 22 milhões e no segundo quadrimestre de 23 milhões. Houve também essa subida, não porque nós contratamos, mas porque se tratam de juros. E aí também a parte de precatórios, nós realizamos grande parte, né? Tivemos bons pagamentos aí, que deu uma diminuída de 9.546.000 para 2.211.000. E aí temos também a dívida da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que todo mundo conhece, que é a Sabesp, que ela passou a ser 27 milhões, porque também tivemos o pagamento de parte dessa dívida consolidada. E aí vocês podem ver que um quadrimestre para o outro teve essa diferença, né, de 309 milhões para o segundo quadrimestre de 414, que dá essa diferença, que aí eu friso que trata-se de juros, não novas contratações. A respeito de receitas arrecadadas, vamos lá. A gente tem o previsto no quadrimestre de 388 milhões, como já mencionado inicialmente. E aí no quadro a gente consegue ver as receitas correntes, as receitas de capital, as deduções, quanto estava previsto para o quadrimestre e o quanto que foi realizado, no caso, quanto que foi arrecadado no segundo quadrimestre. E aí vocês podem ver também na última linha ali, ó, que o arrecadado ele supera, tanto é que a gente está ali a mais, né? Estamos em 100,73 do esperado, que foi o que aconteceu no mês de agosto. No gráfico nós podemos ver que existe essa boa diferença. E aqui
a gente tem as principais receitas. Vamos falar aí a respeito dos impostos, né? Se você for olhar de cada linha, a gente tem ali o ISS, temos o IPTU, tem o imposto de renda. E o interessante é que o ITBI, ele foi muito maior do que foi previsto. Ele deu um salto. Então, a gente pode dizer também que o comportamento imobiliário, dentro desse período, ele se comportou de uma forma que nós tivemos uma arrecadação maior. Então, uma arrecadação considerável no ITBI. E os outros também se mantiveram altos, né, com relação ao esperado, né, ao arrecadado. Temos aí também as transferências da União. Se você reparar, na cota parte do FPM, ele também está bem superior ao que estava sendo previsto, né? Isso daí é uma informação. E ali, ó, cota parte do Fundo Especial do Petróleo. Também a gente teve um bom percentual de arrecadação, tratando-se de transferência da União, né? Participação das receitas dos estados. A gente tem ali a cota parte do ICMS, é um percentual também considerável, né? 116,21% com relação ao previsto. Temos também a cota parte do IPVA, que o previsto também ele está bem, o arrecadado ele está abaixo e o previsto ele está com 21, então temos aí uma diferença. E também vou falar aqui para vocês do IPI, temos o previsto 745 e o arrecadado foi 809. Então, também foi superior ao que a gente esperava. Transferência de recursos do Fundeb. Ali a gente tinha um previsto de 74 milhões e o arrecadado no segundo quadrimestre de 82 milhões. Contribuições do Fundip. A gente tinha previsto 6 milhões e o arrecadado no segundo quadrimestre foi de 5 milhões. Com relação às despesas, lembrando, né, do fixado de 388 milhões, aí a gente tem as despesas correntes e também as despesas de capital. As despesas correntes, ela está fundamentada ali em pessoal, em encargos sociais, juros e encargos da dívidas, outras despesas correntes, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, e ainda temos ali uma última linha que é a reserva de contingência. Então, ao que estava previsto ali, ó, a coluna verde, e ao que foi realizado, vocês podem ver que ainda a gente se manteve abaixo. Mas por quê? Porque justamente a gente está acompanhando, está tendo um equilíbrio tanto na arrecadação como também nas despesas. Por isso que ela acaba se mantendo um pouco mais abaixo. Aí a gente tem realizado no quadrimestre de 88,75%. E aqui nós temos um comparativo da receita e da despesa. E esse comparativo é em relação ao mesmo período de 2020. Então, a gente está comparando o segundo quadrimestre de 2020 e o segundo quadrimestre de 2021, a linha de receita. No segundo quadrimestre de 2021, ela está em 390 milhões. No segundo quadrimestre de 20, 325. Ou seja, no mesmo período, nós tivemos uma arrecadação maior do que no ano passado. E a mesma coisa, ela se acontece na despesa. Mas por quê? Porque a gente está mantendo um equilíbrio, um bom andamento no caso da realização das despesas. Nós temos aí 344 milhões e aí as despesas do ano passado seriam 385. É uma boa diferença de um ano para o outro. Resultado financeiro. Bom, com relação ao resultado financeiro, ele é mais interessante ainda quando a gente faz o encerramento do exercício. Porque aqui a gente tem o primeiro quadrimestre, a gente tem ali um resultado, certo? Um resultado positivo, né? Que é os 55 milhões, que é a comparação entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. E o segundo quadrimestre, nós temos ali 272 milhões, menos o passivo financeiro de 162 milhões, que aí dá um resultado positivo, né? De 110 milhões. Só que o que acontece? Quando nós fizermos o encerramento do exercício, a gente vai ter novas inscrições, ou seja, a gente vai ter aí a diferença de restos a pagar, que vão passar para o ano seguinte, e ainda a conclusão do que ficou dos anos anteriores, quanto que se quitou até o presente momento. Então, quando nós voltarmos aqui no próximo período do terceiro quadrimestre, vocês vão ver uma grande diferença nessa linha do segundo quadrimestre em comparação ao terceiro, que aí vai ser também o nosso resultado final com relação ao resultado financeiro.
E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada. Obrigado, contadora Isabelle. Eu gostaria também de registrar aqui a presença do nobre vereador Serginho, do PP, está conosco aqui, e também o nobre vereador Alberto Barreto, do PRTB. Obrigado pela presença. E também registrar a presença da Andréia Souza, assessora parlamentar do vereador Richardson, da Padaria. Bom, passamos agora a palavra dos nobres vereadores. Nós vamos estipular uma seguida sequência aqui, assim, de 10 minutos para cada vereador. Pode usar-se até 10 minutos e pode direcionar a perguntas e respostas durante esse período. Daí vocês administram da melhor forma que vocês puderem, tá bom? O diretor Marco Antônio vai fazer uma consideração aqui rápida enquanto isso. Gente, boa tarde, tudo bom, pessoal? Então, queria só fazer uma observação, só para complementar essa brilhante apresentação que a nossa contadora fez, que foi o compromisso do governo, que foi talvez o carro-chefe das nossas maiores preocupações, que a gente sempre discutiu na Câmara, foi com relação ao montante de dívida que nós herdamos do ano passado, né? Do governo passado. Se vocês observarem, só uma única observação que eu acho que vai demonstrar muito bem o comprometimento, a responsabilidade que a atual gestão está tendo com as contas públicas do nosso município. Embora herdamos um resto a pagar de 242 milhões, presta atenção que, olha só, até o segundo quadrimestre já foi liquidado 211 milhões, ou seja, quase 90% da dívida de resto a pagar que foi herdada do governo passado. A Prefeitura de Taubaté já honrou com os compromissos que não eram dela. Mesmo assim, né, tendo uma situação financeira que nós, no início da primeira audiência, já constatamos, né, de um déficit bancário, né, um passivo descoberto muito grande. Olha como a Prefeitura, como o atual governo está comprometido com a situação atual da Prefeitura. Mesmo com o déficit do passado, que poderia muito bem ter deixado alguns desses valores em aberto, né, virado até precatórios, que infelizmente é um hábito dos nossos governantes. Essa prefeitura não se preocupou com isso, tá? Ela fez questão de honrar com todos os compromissos herdados do governo passado, tendo praticamente um resto a pagar de quase 90% todo pago. Isso raramente acontece numa administração pública, tá? Isso é mais uma vez solidificando o comprometimento do governo, não importa para quem estava devendo, e deixar a prefeitura na melhor situação possível, assim mesmo, procurando o possível para desenvolver as atividades essenciais da nossa população, né? Mesmo dessa maneira. E também, só complementando, vocês verem como a nossa receita com relação a despesas, como houve uma harmonia perfeita, né? Nós arrecadamos bem mais do que gastamos. Aí a pessoa pode falar assim, mas então você arrecadou mais, serviço público não tem que guardar, não tem dinheiro de poupança, não tem mesmo. Mas isso mostra o comprometimento da preocupação do prefeito junto com a Secretaria de Administração e Finanças em manter esse equilíbrio, porque dias, né, de pandemia e dias piores podem vir. Então, a preocupação também de provisionar, né, a prefeitura se resguardar de uma próxima crise que de repente, eventualmente, pode ocorrer. Tá bom? São essa observação. Obrigado, senhor diretor Marco Antônio. Bom, passamos agora a palavra e considerações dos vereadores. E eu começo com a vereadora Elisa, do Cidadania. Vossa Excelência possui 10 minutos aí para seus questionamentos e considerações. Boa tarde. Parabéns, a apresentação foi muito bacana mesmo. Eu esqueci o nome, desculpa. Isabelle, muito bem, Isabelle, bem didático, eu falo sempre didático, mas para uma professora é difícil não falar essa palavra. Mas eu gostei muito da apresentação, gostei muito das explicações fundadas na lei, mas com um jeito mais tranquilo de falar, de forma que qualquer cidadão, aí a população possa ver e entender, né? Quando você explicou a questão do valor alto, né, da diferença, que não foi contratado, do CAF, por exemplo, que não foi contratado nada novo, mas que tem a questão dos juros, eu fico um pouco triste, porque olha quanto dinheiro, né? São 114 milhões mais ou menos de diferença aí de juros,
mas são coisas um pouco inevitáveis. Eu entendo que são investimentos importantes para a cidade, mas é bastante dinheiro, né? Que às vezes faz falta mesmo. Eu ia sugerir, ontem eu estava tentando estudar lá, mas os slides 9 e 15 tem coisas juntas, então eu ia sugerir para vocês que no próximo, se puderem, por favor, deixar separado para facilitar a análise. No slide 9, por exemplo, tem a planilha dos gastos e ao lado tem os gráficos, né? É super bacana essas duas linguagens, né? Mas aí ficaram, eu acho que talvez até estão juntos para entender melhor essa linguagem, mas aí fica um pouco pequenininho para a gente ver. Então, se vocês puderem dividir, por favor, em 2 na próxima, tá? Bom, eu não tenho pergunta. E também uma questão que você também explicou bastante e o Marco falou também, que é a questão das despesas, né? Que estão controladas, menores, né? Eu fiquei um pouco assustada porque 52% eu também achei um pouco, mas não, como eu não sou da área, então eu vou só pedir assim, para você falar um pouquinho só sobre isso. Esse 52% eu achei um pouco baixo de gastos com as despesas. Eu entendo que isso está sendo controlado, né? Para que não seja maior, mas em geral é isso. E outra última coisa, eu não consegui identificar o Fundip, qual esse? Por favor, essa sigla. Posso, se a vereadora permitir, eu acabo, vou tentar responder também, porque assim eu já, com relação aos slides, eu acho interessante quando a visualização é conjunta, mas é verdade, você acaba limitando, como é apresentação em PowerPoint, você acaba limitando o espaço, né? Então é legal nós podemos trabalhar em dois momentos, eu acho isso, até a praticidade mesmo de olharmos fica melhor. Pode ter certeza que a gente dá uma olhada nisso. Só uma questão também sobre isso, secretário. Ficou muito bacana também falar descrever. Sim. Isso foi muito bacana também, porque a gente consegue enxergar as receitas correntes ali, quais são, né? As receitas de capital, quais são. Bem bacana também. Desculpa interrompê-lo, mas é porque eu queria colocar isso também. Fica tranquilo que é o que aquilo que eu falei na audiência da LOA. A gente vem construindo uma ferramenta, né? Ela não está pronta ainda, é uma nova forma de olhar, de enxergar, e é importante cada dica, porque aí vai sempre aprimorando, vai sempre trazendo isso para que cada vez mais ela vai ficando didática. Eu também gosto do lado acadêmico, né? Já é o vício já de lecionar também, então a gente acaba tendo isso. Com relação, só um detalhe com relação aí aos valores, somente no primeiro, se vocês olharem o quadrimestre anterior, ou pensarem no quadrimestre anterior, nós não tínhamos o comparativo. E ficamos aí numa celeuma aí, compara, não compara, compara, não compara. Por quê? Porque nós, nesse exato momento, em junho, quando houve aí a atualização do CAF, nós reparamos que nos dados de balanço não vinham com atualização monetária, juros, não era demonstrado em conjunto. E eu falei assim, gente, é importante nós termos o valor atualizado, porque dá a dimensão da realidade. É um dólar estimado? É um dólar estimado, é um dólar trabalhado com projeção, é um dólar trabalhado com projeção. Mas é importante que a gente visualize isso. É um impacto quando você olha o valor original, sem nenhum tipo de... E quando você joga a correção, porque o CAF, por exemplo, nós estamos pagando juros por enquanto, e o ano que vem que eu começo a amortizar o valor principal. Então é interessante a gente ter noção de que isso pesa também no dinheiro público, e por mais que ele tenha propiciado e foi necessário para o desenvolvimento da cidade, para a realização de obras e tudo mais, tem um custo financeiro exatamente pela monetização, né, no caso do dólar, que pesa para a gente, entendeu? Então eu acho que isso é importante destacar. E muitas vezes, no caso da despesa ali a gente olha o quadrimestre, então você fatia o quadrimestre, por isso que às vezes é igual a projeção do IPVA. Eu olho as receitas, todas estão positivas, né? No caso do Fundip, que está abaixo, mas o IPVA vem abaixo. Por quê? Porque o IPVA ele cai em janeiro, fevereiro e março. As 3 primeiras cotas, né? E depois o que acontece durante o restante do ano? Vem o valor das transferências de automóveis, né? Que você
possa ter, ou aqueles que não pagaram e que efetivamente por algum momento necessite, aí paga. Então o valor do repasse do IPVA, ele acaba sendo menor o restante do ano, né? Ele vem ali num valor bem abaixo. Então é uma característica da Receita. Como é a característica da Receita? O IPTU. As pessoas pagam em cota única. Então eu tenho o mês da cota única, aquele quadrimestre, ele dá aquela subida e depois ele também fecha. Um detalhe também, o primeiro quadrimestre geralmente carrega os empenhamentos que são de despesas contínuas, por exemplo, a folha de pagamento. Eu posso empenhá-lo lá no primeiro mês e aí depois eu não vou ter esse empenhamento. Então, lá no primeiro mês ele carrega, a gente cria o que a gente chama de déficit orçamentário, receita arrecadada versus despesa empenhada, né? Ele sobe e depois durante o ano ele vem atenizando e a receita vem subindo até a gente equalizar. Então essa é uma preocupação. É um orçamento, está sendo um orçamento difícil, né? Então por isso a gente tem que controlar e enxergar com muita tranquilidade esses dados, entendeu? Não sei se respondi, se esclareci direito. Então, obrigado, viu? O vereador, só para complementar uma coisinha que você perguntou, que eu acho interessante essa pergunta que você fez, com relação assim, eu estou preocupado com que isso arrecadou bastante e gastou 52%. A gente sempre comentou isso, sempre tem que enfatizar para a população, principalmente, que a administração pública tem que chegar de duas óticas, orçamentariamente e financeiramente. O que nós passamos aqui foram valores orçamentários, ou seja, arrecadamos um valor alto e gastamos menos. Só que vocês observaram que nós pagamos 211 milhões de reais a pagar, e isso é financeiro. Então, o 52, ele teria que estar nessa casa mesmo, por quê? Porque como que eu paguei o resto a pagar? Se ele tivesse muito equilibrado com a receita, tinha uma coisa errada. E mágica na administração pública não se faz. Então, esse 52 justamente observar o quê? Por que não se gastou mais? Por que talvez não tenha se investido mais? Por causa da herança maldita das despesas que nós ficamos de resto pagar, que nós temos que estar honrando e estamos honrando. Então, até ficar bem claro para a população que se o governo não está conseguindo investir mais do que está fazendo, é em função, infelizmente, de um déficit que você pode falar, nós vamos ficar a vida inteira reclamando disso, mas a nossa realidade é essa, né? Então, em função disso, por isso que a despesa está bem mais assim, como se fala, tímida com relação à receita. Porque nós tivemos que custear o resto a pagar de 211 milhões, tá bom? Entendi. Então, se não tivesse pago, por exemplo, os restos e tivesse empenhado em pago outras coisas, estaria, de repente, com esse 52% bem mais alto. Por exemplo, mais 66, equilibrado, mais com ou certeza, menos. com certeza. Entendi, perfeito, mais excelente. Investimentos, né? Mais tudo, mas infelizmente, né, a nossa realidade é essa. Excelente explicação. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Elisa. Agora, com as considerações e questionamentos, o vereador Marcelo Macedo, do MDB. Boa tarde a todos, senhor presidente, secretário, Isa, Marcos, nobres pares. Agradecer a explanação precisa e concisa e também didática, né, vereadora? E a gente sente muito os números que vê. Em que pese passarmos aí por uma pandemia, nós temos uma herança financeira que pesa no nosso orçamento de maneira considerável, que impede um desenvolvimento maior da nossa cidade nesse momento. Então, parabéns a vocês, gestores, pelo exercício financeiro que tem feito. A gente sabe que esse empréstimo do CAF trouxe benefícios, mas hoje ele representa uma parte significativa da nossa receita, tão comprometida por conta do Covid, por conta da pandemia. Era para termos aí, se eu estiver errado, me corrija, algo em torno de 2 bilhões, mais ou menos, e 200, e temos aí uma estimativa de 1 bilhão e 100 de receita líquida a ser realizada. Gostaria de saber se existe, uma vez que esse empréstimo é lastreado em moeda estrangeira, se haveria alguma possibilidade de repactuarmos esse contrato, de refinanciarmos, obviamente que atrelado a isso, visando que num futuro próximo esse valor caia, né? Hoje, a época do empréstimo, a gente tinha uma moeda na casa dos 3, hoje temos aí próximo dos 6.
Ontem, se não me engano, 5,65 fechou o câmbio, quase que o dobro. E com relação a outras receitas aí que são sazonais, como o IPVA, o IPTU, se porventura a Prefeitura tem tomado algumas ações, aproveitando inclusive das leis aprovadas nessa casa, para aumentar a arrecadação em relação à IPTU, à ITBI. E nós temos aí por vir, só para completar, eu sei que outros também têm dúvidas e querem falar, a nossa questão aí da planta genérica, o que isso vai impactar e socorrer o orçamento, se existe um estudo para isso. Obrigado, vereador. Vamos. Com relação ao CAF, existe uma possibilidade aí num tribunal arbitrário, a gente fazermos um socorro a um tribunal específico, né? É algo que tem que ser muito bem estudado. A gente tem feito aí alguns ensaios, alguns estudos para que a gente possa fazer isso. O ideal e o necessário, eu até acho usar a palavra necessário que é melhor. Necessário que nós façamos aí algum tipo de repactuação, justamente para buscar um dólar um pouco mais baixo, quer dizer, de 3,19, que foi aquele que ele foi feito, né, aqui em 2017, né? E agora 5,64. Nós fizemos uma estimativa com o dólar a 5,42. Nós iremos pagar se isso não tiver nenhum tipo de ação, 54 milhões de reais em 2022, mais ou menos. Então é algo que para nós faz muita falta, com toda a certeza do mundo vai fazer muita falta. Então a gente tem aí um trabalho para que a gente possa fazer isso, né? Com relação à planta, existe sim já aliás, foi ontem aí a licitação para a contratação da empresa para essa revisão. Nós já adiantamos uma grande parte do material para que ela aconteça ainda esse ano, para que eu tenha algum impacto no ano que vem. Difícil de mensurar ainda esse valor, porque a planta é muito antiga, nós vamos ter várias situações e até uma forma de como nós vamos adotar a implantação da planta de uma vez só, se nós vamos trabalhar por faixas, por tipo de terrenos, enfim, tem um estudo para isso sim. Utilizamos de alguns expedientes que a administração tem, por exemplo, anistia, tem aí até agora, até a data de hoje, tem aí em torno de 7 milhões parcelados, 1,5 milhão arrecadado, então surtiu algum efeito. É um mecanismo que ele é colocado à disposição, mas ele já é cansativo, ele já está cansado um pouco, né? Todo parcelamento especial, ele acaba passando por uma cultura antiga e ele acaba cansando a população. As pessoas às vezes até aguardam, utilizam de expediente não ter o pagamento e para depois tentar alguma coisa na anistia. Vira já uma cultura financeira que seria interessante até nós sempre evitarmos ao máximo. Mas hoje é um expediente utilizado, é uma situação diferenciada por todo o crivo que a economia vem passando aí desde a pandemia. A gente sabe também que qualquer ferramenta hoje que seja útil tem que ser aplicada. Então nós temos usado aí tanto o estudo para a planta genérica, temos usado os instrumentos de anistia e algumas outras ações que porventura até o final do ano aí serão tomadas para que a gente possa tentar ou buscar uma efetiva arrecadação melhor aí, tanto para a parte de IPTU. ITBI é uma receita que ela é interessante, ela foge ao nosso controle, né? O poder público é todinho o mercado, então é interessante, o mercado está um pouco ativo hoje, então a gente sentiu aí uma abertura, aí um aumento nesse ITBI. Então assim, termos aí a convicção e trabalharmos para ajudarmos ou fortalecermos cada vez mais que o mercado possa reagir positivamente e a gente acaba colhendo os frutos dessa situação. Obrigado, Fernando. Eram essas aí as minhas considerações e perguntas aí. Parabéns pelo trabalho à frente da secretaria aí. Obrigado, vereador Marcelo Macedo. Passo agora a palavra ao vereador Serginho, do PP. Esse
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Moisés, que dirige essa audiência das metas, excelentíssimo senhor secretário Fernando, ilustríssimo diretor Marco Antônio, ilustríssima contadora Isabelle, parabéns mesmo. Tem aqui em mãos aqui uma publicação da prefeitura dos resultados, né, de mais um bimestre, e aí a folha de pagamento também ali dentro de um limite bem mesmo. Parabéns, 37%. A gente tem que enaltecer esse número, porque há muito tempo a gente não via, né, um número tão enxuto como está agora o trabalho da secretaria e do governo, né? Do CAF, sabemos que tem aí uns processos de desapropriação. Tem algum recurso ainda do CAF junto ao banco que vai entrar ainda para os cofres da prefeitura para poder dar continuidade a alguma obra pendente aí? E também ver essa questão do servidor público, né? Numa folha bem enxuta aí de 37%, e a gente tem acompanhado o Tribunal de Contas e vários apontamentos de férias vencidas há muitos e muitos anos, né? Tem 2, 3, 4, 5 férias aí. Eu acho que o governo Sauri tem feito um brilhante trabalho de não deixar essas coisas ficarem por muito tempo. Na audiência da segurança pública, ele comentou, né, que ele quer ver se ele consegue saldar toda a questão do licença-prêmio. Obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Da licença-prêmio, que ele quer ver se ele consegue colocar em ordem, né, toda a questão da licença-prêmio. E falo, né, a prefeitura se organiza, ela tem lá as previsões de gastos todas, né, são despesas fixas, e as previsões de receitas. E com certeza, né, as férias e as licenças-prêmios são considerados quando vem para esta casa para deliberar. E os governos passados, como sempre, deixavam férias não pagas, licença-prêmios aí a perder de vistas. E nós temos que olhar com bastante carinho para o servidor. Então, dá os parabéns aí à administração, que está com 37%. E se Deus quiser, né, esse ano ainda, ou para o ano que vem, sanar, né? Não ter mais férias atrasadas, licença-prêmio também a perder de vistas. Então, essas duas questões do CAF, se tem algum recurso ainda para entrar, e a questão aí da licença-prêmio e férias para os servidores. Obrigado. Vamos lá. O CAF, todos os aportes já foram feitos, né? Agora a gente não tem mais depósitos, agora somente os pagamentos. E com relação aos servidores, a situação da folha percentual estar baixa é muito legal. A gente sabe que cria-se através disso capacidade de investimento, mas também não podemos deixar essa situação acontecer e o servidor financiar o investimento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente já olhou isso, já sabe que é uma situação que tem que ser sanada. Essa é a história. Tanto contida, ou seja, a partir de agora não pode acontecer mais, e a gente tem que fazer isso. Temos 2 problemas que eu acho que nós temos que trabalhar bastante aí. Um deles é o financeiro. A gente tem que, toda a sobra, ou todo rendimento que a gente consegue a mais, tudo que a gente vai atrás disso, direcionar para esse tipo de dívida que eu acho que é importante nós quitarmos. Mas eu também tenho um problema que é assim, ó, e aí eu falo já de hora agradecendo a quem está ali, ó, a equipe, porque aqui, eu mesmo estou aqui falando, mas quem está realmente sofrendo, correndo atrás, são eles. Então a Isabelle com as suas previsões, com a sua parte contábil, o Marco, que esteve secretário aí à frente antes de mim, que está colhendo os frutos do trabalho que ele também, com certeza, ele implantou. Eu estou aqui agora ganhando, eu falo, estou inaugurando a obra, mas quem trabalhou foram eles, né? Então, a gente vem numa melhora considerável, mas por quê? Porque tem muita gente, tem muito funcionário trabalhando, se dedicando demais. Hoje o pessoal, para entregar a LOA aqui na casa, na data certa, tem gente que ficou até as 4 horas da manhã trabalhando. Então, assim, é uma dedicação fora do comum. Esse grupo trabalha e trabalha bem, e não é só o funcionário de finanças, é todo o funcionário da prefeitura. Eles têm uma dedicação, um carinho
pelo seu serviço, pelo aquilo que desenvolve muito grande. Então a gente tem que parabenizar o servidor. Só que isso, o que acontece muitas vezes, eu tenho um servidor para 2, 3 tarefas. E aí começa a história das férias, por exemplo, ou da licença-prêmio. Ele não pode gozar, porque se ele sai, eu perco isso. Então nós temos que fazer um trabalho, não só de recuperar a parte financeira, mas também de recuperar essa força de trabalho para que eu tenha condições eu preciso de mais uma contadora. Não é porque a Isabelle... Não, porque se ela precisa sair de férias, né? Ela também... E sai agora, né? Dia 14, né? Por sinal, sai de férias agora, dia 14. Mas é isso, é organizar de uma tal forma que eu possa ter pessoas treinadas. Fizemos um trabalho com os estagiários, até fazer um trabalho diferente mesmo, com o próprio estagiário, mas que eu possa ter uma mão de obra melhor e junto com eles, para que eles possam também todos se desfrutarem daquilo que é direito. Não estamos fazendo nada de... Não tem nenhuma bondade, nada disso. É só o que é direito que eles devem cumprir e ter. Então, assim, a gente tem trabalhado, vamos ter um trabalho muito grande em cima, primeiro da licença-prêmio, depois nós vamos para as férias. É um valor muito considerável para a gente, para desembolso, não vou dizer que não, mas também não podemos deixar sem solução alguma. Então, a gente tem trabalhado aí, olhando isso, o pessoal da RH tem dado informações para que a gente possa fazer, sim, um trabalho bem grande em cima disso. Então, as duas, com certeza, na próxima audiência pública, esperamos estar demonstrando ou apontando coisas diferentes aí, com toda certeza. Né? É isso aí. Obrigado, vereador Serginho. Agora, com a palavra, a vereadora Thalita, cadeirante do PSB. Boa tarde a todos, a todas, população que está nos acompanhando. Bom, queria parabenizar a Isabela, né? Pela apresentação também. É um desafio falar de orçamento, a Elisa sempre fala isso aqui, e é mesmo, a gente não tem contato com isso na escola, né? E só depois que a gente decide, tem a oportunidade de ir para uma faculdade, para áreas de exatos, que a gente tem um contato maior, que não é o meu caso, eu sou professora de formação também. E é por isso que eu também trouxe um slide para quando eu for falar aí da arrecadação, né, e das despesas, fique mais lúcido também para a população que está nos acompanhando. Daí eu gostaria de pedir para colocar os slides, se possível, por favor. Mas antes disso, eu queria introduzir, né, dizendo que a gente sabe que a pandemia impactou bastante a nossa cidade, a nossa economia, e eu queria parabenizar, assim, pela clareza mesmo, pela franqueza com que a gente está tratando a população, porque o que acontecia nas gestões passadas é que essas arrecadações eram sempre superestimadas. E aí, como não atingia aquilo que era proposto, né? Aquilo que era superestimado, vinha-se com um discurso muito simplista, né? Justificando que a gente não tinha conseguido arrecadar aquele montante, por isso que as despesas não eram, então, proporcionais, enfim. Então, eu queria parabenizar aí pela franqueza que que vocês estão tendo conosco, até porque a gente não pode dizer, então, que essa arrecadação no município, ela caiu. Coloquei os slides, cadê? Ah, tá ali. A gente comparou, né, se baseou nos slides que vocês mesmos trouxeram para a gente, e a gente percebe aí que de 2020 para 2021 a gente arrecadou 66 milhões a mais no mesmo período. Então, é importante que isso fique claro para a população, né, E eu queria que a gente continue arrecadando. Então, a gente teve aí a inflação que aumentou, mas isso também fica elas por elas, se a gente for comparar, então, com a arrecadação dos outros anos, né? E eu queria saber exatamente para onde esse dinheiro arrecadado está indo. Olhando os números apresentados hoje, a gente percebe que esse ano, né, as despesas caíram consideravelmente, e isso gera um equilíbrio, mas eu queria entender, né, a que se deve exatamente essa significativa redução das nossas despesas. Até o diretor disse, né, que a gente está pagando algumas dívidas, mas eu queria entender melhor o que são essas dívidas. A gente fez um requerimento, por que eu estou falando isso? A gente fez um requerimento no começo do ano, em que no primeiro bimestre a prefeitura tinha economizado 22 milhões, né? E a gente fez um questionamento aí com o nosso requerimento, perguntando da onde veio essa economia e da onde ela estava
sendo investida, aplicada, então, já que a gente tinha esses 22 milhões. E a gente só teve uma resposta de que isso foi comparado ao ano anterior, mas a gente não sabe de onde foi economizado e onde que foi aplicado. Então, a minha preocupação é também em relação à despesa pessoal. A gente está usando, né, a gente está economizando na despesa, mas a gente não está deixando, talvez, de aplicar para a despesa pessoal. Inclusive, fiz um requerimento também, nessa semana mesmo, na terça-feira, questionando a possibilidade aí de uma equiparação salarial entre alguns servidores, né, que têm simetria nas suas funções. Eu citei o caso das psicólogas, das fonoaudiólogas, fisioterapeutas, enfim. Mas aí eu queria entender, né, a respeito dessa questão, se a gente não está deixando aí de gastar com a despesa pessoal também. E também queria perguntar a respeito do CAF, né, que a gente tem aí uma dívida de 358 milhões. Eu queria saber quando essa dívida vai começar a ser paga, como o município está se preparando para isso, e se a prefeitura já tem estimado o valor que vai ser necessário o ano que vem só para pagar essa dívida do CAF. Vamos lá, vereador. Vou começar de trás para frente, que é mais fácil. Eu já tinha até falado um pouco sobre isso, mas o CAF já foi todinho recebido, né? As parcelas, os aportes todos já foram feitos. Durante esses 2 anos foram pagos os juros dessa operação, que vai totalizar aí mais ou menos 5 milhões de dólares, dá 21 milhões de reais mais ou menos de juros estamos estimando até a parcela de dezembro desse ano. E aí o ano que vem, a partir de 22, nós começamos a amortizar o empréstimo CAF. E aí são alguns milhões por ano, 10 milhões por ano de dólares, estimando aí o dólar a 5,42, o ano que vem daria 54 milhões de reais mais ou menos. E a gente tem feito um trabalho para buscar um tribunal arbitrário para que a gente possa repactuar essa dívida, para que a gente tenha sobra desse investimento, né, um dólar mais baixo, um tempo maior, para que a gente possa quitar essa... vamos ver, isso não é um trabalho fácil, é um tribunal fora do Brasil, inclusive, porque essa dívida é internacional, então você acaba tendo uma dificuldade grande, é um tema para a advocação, que ela não é tão simplório e tão comum dentro do meio, né? Brasília tem muitos advogados que trabalham com isso, mas é um tema de difícil ação. Mas existe sim um trabalho e o valor para o ano que vem, se nada acontecer, de 54 milhões, a gente tem trabalhado para isso e estamos fazendo de tudo para que a gente consiga postergar. Quanto às despesas, o Marco, você está olhando, a gente olha geralmente uma fatia, né? E a gente sabe que nós temos aí um trabalho de quitar aquilo que for o máximo passado, que era aqueles 242 milhões, fazer alguma coisa e conter o máximo as nossas despesas. Nós temos vários contratos que eles vão acontecendo durante o ano, tem contratos que são mais, nos 4 últimos meses são maiores, nós temos aí a Eco Taubaté também, então a despesa ela vai ser um pouco maior até o final do ano. Esse corte no quadrimestre ou no acumulado até o quadrimestre, ele não é a realidade. Nós temos aí empenhado, assim, a lei, é uma coisa interessante a gente falar assim também, ela trata dos gastos liquidados, da despesa liquidada. A despesa tem aí algumas etapas, né? Se você pegar a lei 4.320, a primeira etapa da despesa está lá no artigo 58, que é o empenho, que é aquele ato emanado do poder público contraindo para si a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, você contratou uma despesa. Então, por exemplo, empenhei minha folha. Minha folha está empenhada o ano todo. Então, esse é o empenho. Depois desse artigo 58, lá no 62, ele fala da liquidação da despesa, que é o momento em que eu reconheço a despesa e que eu me preparo para o pagamento. Então, por exemplo, quando os funcionários entregam a frequência deles no dia 15 ou no dia 20 do mês, que é sempre de 20 a 20, né, para eu pagar de 30 a 30, eu liquidei a despesa. Então, tem despesas que estão lá empenhadas, estão para acontecer e elas vão ser liquidadas. Então, assim, tem coisas acontecendo hoje, por exemplo, que não está ali ou coisa parecida.
Então, essa despesa, ela flutua todo dia porque eu tenho liquidações, empenhos e pagamentos. Então, não existe assim, uma falta de aplicação ou, por exemplo, não aplicar em pessoal de forma diferente. A gente está fazendo um estudo com o pessoal de uma forma igualitária para que a gente possa... Eu não posso mexer... não é legal ou não é de bom grado que eu mexa em referências específicas, que acaba prejudicando outros funcionários. O ideal é um plano de cargos e carreiras, que ele pegue todo mundo e aí ele repactue totalmente essas diferenças, referências e trate isso. A guarda está fazendo um trabalho um pouco diferente com isso. Então, geralmente nós temos 3 planos de cargos e carreiras. Um para a guarda, um para a área educacional e outro para os outros funcionários, que geralmente o professor tem carreiras, fases diferentes, o guarda tem carreiras diferentes e tem fases diferentes, e aí os outros funcionários conseguem entrar numa linha maior. Então, o fato dessa despesa e o fato de nós estarmos trabalhando é para que, de repente, o ano que vem eu tenha aí um plano de cargos e carreira para todos os servidores, né? A gente trate isso de uma forma igualitária e aplique essa história. Depois vou olhar os requerimentos todos, pode ficar tranquilo que a gente dá uma atenção. E vejo de novo também esse requerimento do início do ano aí dos 22 milhões, aquilo que, pelo que eu pude entender no começo, a gente fez até fez uma abrangência daquilo que era geral, né? Porque é difícil você falar assim, economizou no telefone, geralmente você faz um geral para que possa entender isso. Mas era legal, de repente, citar para você o que está dentro daquela cesta lá, para você poder entender isso. Então, eu dou uma olhada na cesta. E gostei da comparação, porque, assim, é legal a gente ver a evolução, né? A inflação, se eu pegar aí os índices que sofreram pelo IGPM, é óbvio, o IGPM está dando aí 46% nos últimos meses, ele pesa. Não é essa a média, mas a média de inflação nos 2 anos está realmente alta nos índices, vai dar aí em torno de 18%, 17%, que você desconta, traz a valores presentes, mas ela não comprometeu, de fato, né, mesmo com os aportes do governo federal, ela não comprometeu a receita como um todo. O que nós tivemos é que, assim, a despesa por si, ela aumentou no geral. Então, não é tão fácil de investir e a gente fica nessa de tendo que pagar as dívidas e tendo que fazer a programação para as próximas que vão acontecer, e dentro dessas próximas a gente quitar de forma sem precisar ficar negociando, sem precisar ficar postergando e tudo mais, né? Nós estipulamos 3 datas de pagamento dentro da prefeitura, 10, 20 e 30, para que ninguém fique sem pagamento, para que tenha uma organização em cima disso, né? Então, talvez isso também ajude. Quanto mais rápido a prefeitura paga, quanto menos tempo ela demora, o custo das mercadorias nas licitações... Com relação ao pessoal, né, que o Fernando já esclareceu para você, é importante a gente salientar que a 173, ela proibiu que qualquer vantagem fosse dada ao servidor, desde o ano passado, certo? Então, por exemplo, o anuênio não está sendo computado, não está sendo contabilizado. O prefeito teve essa preocupação desse ano, de repente, de repassar, fazer estudos, nós fizemos alguns estudos no início do ano, e repassar pelo menos o valor inflacionário, mas foi proibido. Nós tivemos uma posição do Tribunal de Contas que não poderia conceder, que a gente poderia ter problema na justiça. Então, qualquer benefício que possa ser dado para o servidor, a 173 ela proibiu, né? Mas foi como o Fernando falou, a gente está fazendo vários estudos com reformas, né? Para que realmente o funcionário possa ser... Só para entender, é visto como benefício uma equiparação salarial? Não foi falando benefício. Estou falando assim, qualquer aumento que você queira dar para um funcionário, a lei proibir. Qualquer coisa que você pudesse dar. Você vê o próprio anuênio. O anuênio é um 2% que todo funcionário recebia. Foi proibido, foi suspenso o anuênio. A própria contagem da licença-prêmio, que eu acho até, a minha observação, eu achei que foi um absurdo até, ela deixou de ser contada. Quer dizer, esse ano de período, esse período, não sei, 3, não se conta a licença-prêmio. O funcionário está trabalhando. Eu acho até que é um pouco, eu achei injusto, na verdade. Essa é opinião própria minha, entendeu? Achei até injusto, acho que foi um pouco de exagero. Então, qualquer coisa que a gente pudesse fazer para o funcionário nesse sentido, de preocupação, a 173 proibia. O que a gente conseguiu, e a preocupação do prefeito, foi fazer o quê? Desde 2018, não se pagava licença-prêmio no município de Taubaté. A gente começou pagando um valor menor, aumentou, né, Fernando? O Fernando estivemos conversando esses dias. O Fernando está preocupado com isso, para ver se a gente consegue ainda dar um up maior ainda, né? Para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho isso, que são todos os vencimentos
que o servidor tem direito, está passando uma situação difícil, mas infelizmente a lei acabou amarrando um pouco a gente. Isso acabou resultando num resultado, como a gente está bem transparente, essa eu acho que é a principal imagem que o governo Saulo está passando. O próprio caso com o pessoal, tudo bem, é um valor, né? Ah, tá bom, tá com folga, mas a gente... Porque a gente está num período que a própria lei ainda deu uma segurada para a gente, né? A gente não está tendo reajuste nada. Então, o 33 está bom, mas a gente toma cuidado porque, né? Acabou resultando nesse valor percentual bem baixo também em função disso também. Isso acabou ajudando bastante também a gente ter um percentual mais baixo, né? Obrigado, vereadora Thalita. Antes de passar a palavra ao vereador Alberto Barreto, gostaria de registrar aqui a presença dos assessores Matheus, Luizão, o Lucas, a Paula Bila, o Vinícius e o Fernando. Obrigado a todos os assessores aí que compõem e contribuem com essa casa. Ô, presidente, o senhor me permite? Pois não? Cumprimentar a Paula pelo aniversário. Opa, com certeza. Parabéns, Paula. Receba os parabéns dessa audiência pública e de todos que compõem essa mesa. Também gostaria de fazer um registro aqui, antes de passar para o vereador Alberto Barreto. Eu queria registrar aqui também a presença e agradecer da diretora contábil Vanessa Presoto, do setor de arrecadação, o Vitor. Obrigado, Vitor, pela presença. E também fazer um registro nessa casa, que hoje está conosco a nossa querida assistente contábil, Luciana Budi, que prestou 32 anos de excelente serviço ao município e hoje é o último dia praticamente de seu trabalho. Gostaríamos de deixar registrado aqui, tal. Receba o carinho dos vereadores, dos assessores e todos que compõem essa audiência. E em nome dos munícipes, eu agradeço a senhora por esse bonito serviço prestado, tá bom? 32 anos. Tá bom? Deus abençoe. E também a Simone, assistente contábil, que também estará assumindo aí essa nova empreitada aí, né? No lugar da Luciana. Seja bem-vinda, Deus abençoe a todos. Com a palavra, o nobre vereador Alberto Barreto. Boa tarde, presidente, secretários que nos acompanham nessa audiência, aos demais vereadores, funcionários da prefeitura. É tão importante essa audiência pública desse quadrimestre para que a gente possa entender como é que está a saúde financeira do município, né? E fiquei contente com a apresentação, né? A gente, desde o começo do nosso mandato aqui, a gente sempre falava exatamente na melhoria dessa qualidade dessa apresentação, com dados mais abrangentes, né? E eu fico feliz em ver isso se concretizando. Como bem falou, é uma ferramenta que está se aprimorando cada vez mais. Por isso a importância, né, dessa pontuação dos vereadores. Eu vi ali que a gente teve uma despesa muito menor do que o previsto, né, e uma arrecadação maior daquilo que previa também. A gente sabe que vem aí pela frente ainda alguns gastos, então a prefeitura não é porque está sobrando dinheiro hoje que ela já pode gastar, porque futuramente no terceiro quadrimestre a gente vai ter outros gastos, como o próprio 13º, né? Que vem, e aí a gente tem que ter essa reserva para honrar os compromissos lá na frente. Mas eu gostaria aqui, como foi falado, o próprio Saldi falou que ele quer pagar as licença-prêmios, né? Desse ano, quer dar aquilo para o servidor, aquilo que é de direito dele, que muitas vezes foi negado ou postergado. A gente entende isso, mas eu gostaria de ver também essa economia que foi feita na gestão, ela ser um resultado a mais para o cidadão. Que nós temos aí em torno de 320 mil taubatianos, vamos dizer assim, e temos em torno aí de 6 mil funcionários públicos, e eu gostaria de falar assim, cidadão, a gente conseguiu investir mais na cidade, entregar um serviço de melhor qualidade porque sobrou dinheiro, né? Não só a gente entende que precisa sim ser respeitado o funcionário público, né? Tá, aquilo que de direito dele, o aumento que ele tem direito, que esse ano, infelizmente, não pode, mas que se o Saldi conseguir pagar essas licença-prêmios que não são obrigatoriedade, né, e direito do servidor, mas também que a gente tenha, falar assim, eu consegui fazer mais, nós economizamos e conseguimos fazer mais para o cidadão taubatiano, né, que é duro pagar impostos, né,
é pesado Vereador, se me permite também observar, você está falando sobre isso, a gente não pode esquecer também, gente, que nós temos uma dívida com o Instituto de Previdência de aproximadamente mais de 90 milhões. Esses valores também estão sendo provisionados, né, de uma maneira assim, bem responsável, porque a qualquer momento a gente vai finalizar essa negociação, esse parcelamento, e a dívida que a gente vai ter que pagar. Então, por isso que, olha só, como a responsabilidade do governo atual assim, é muito nobre, tem que ser salientado. Nós temos, pelo menos hoje, na grosso modo, pelo menos 90 milhões devendo PMT. Então, na verdade, nós não temos sobra de caixa, nós temos responsabilidade até agora e um cuidado muito grande em ter esse zelo com o dinheiro público, né? Tanto que a gente, na audiência de ontem, sobre o IPMT, a gente falou exatamente sobre isso, né? Estava conversando com o vereador Macedo aqui, sobre essa questão desse parcelamento, né? Que estava sendo julgado, né, em Brasília, a possibilidade de aumentar, né, o número de parcelas, mas que eu falei com o vereador, né, é importante a gente entender o que é bom para a prefeitura pagar, mas o que é essencial para o IPMT receber. Então, essa conta, esse equilíbrio, eu acho que é importante, né? A gente, por exemplo, eu fiz uma brincadeira aqui, numa conta, se fosse pagar em 240 parcelas, seria R$350 por mês para o IPMT. Será que resolve o problema dele? Não resolve. Ah, mas fazer uma parcela de 1.400.000 por mês é demais para a prefeitura. Então, essa conta dessas parcelas, a gente precisa estudar bem isso, para que não seja prejudicial para a prefeitura, mas também não seja para o IPMT. Então, vereador, isso que é importante, de novo, a gente está voltando nesse assunto, que é o assunto do ficado com o governo. A preocupação maior é isso, a gente fala assim, mas a prefeitura deve financeiramente 90 milhões, a gente não pode esquecer que uma vez que não foram pagos as contribuições no período que tenha sido pago, esse valor empenhado orçamentariamente, eles deixou de existir. Ou seja, se a gente fosse hoje pagar o IPMT, vamos dizer que a gente somasse, totalizasse 90 milhões, assim, né, de uma maneira assim. A gente tem que ter 90 milhões em caixa e 90 milhões em orçamento. Porque são valores que tem que ser empenhados novamente. Então, a preocupação nossa não é só o financeiro. A preocupação também é orçamentária, que nós não temos. Aqueles valores que foram liquidados, eles deixaram de existir. Nós vamos fazer uma nova dívida, repactuar uma nova dívida e terão que ser empenhados. Então, olha só, 90 milhões é um comprometimento grande dentro do orçamento público. Por isso que a gente está tendo toda essa cautela, a gente realmente espera que essa PEC seja aprovada, que parece que para a comissão da Câmara do governo federal já foi aprovada. Porque é interessante, por quê? Porque não adianta a gente falar também, tudo bem, mas vai ser bom o IPMT? O problema é que tem que ser bom para os dois lados. O IPMT precisa receber, mas nós temos condições de pagar. Quando a gente falar assim, mas vamos pagar tudo, não vamos fazer isso. Dentro da realidade, nós sabemos que o mundo ideal para a gente pagar o IPMT, e vocês também sabem disso, é esse parcelamento de 240 parcelas. A gente está, se Deus quiser, vai ser aprovado, né, Marcelo? Se você me permite, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso nós vimos ontem, mas ainda não está, né? Não. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai ao plenário para deliberar sobre isso. Os 240 meses. Isso. Inclusive, eu dei essa informação. Foi aprovado, sim, mas pela Comissão de Constituição e Justiça agora vai ao plenário. Ao que tudo indica, irá passar. Sim. Mas a gente precisa fazer com cautela aí para socorrer o IPMT, haver a adimplência da prefeitura, mas para que seja equilibrada a coisa. Aliás, temos uma reunião essa semana para definir. Vamos finalizar essa questão aí. Da reforma da Previdência, que a gente tem que aprovar também, porque é um dos itens... Ela precisa necessariamente, para se enquadrar a lei, está a reforma da Previdência aprovada pelo município, senão a gente não se inclui no parcelamento. E a Previdência Complementar também tem que ser aprovada, porque são itens que a gente precisa para poder ter condições de parcelar em 240 parcelas. O 11 e 14 já foi aprovado, agora falta esses dois itens que a gente precisa ser aprovado. Por isso que a gente está aqui ansioso, né, esperando que venha para casa para que a gente possa analisar isso e votar, aprovar, porque eu entendo que a situação do IPMT hoje ela é complicadíssima para o município, né, e para a cidade de Taubaté. Mas agradeço, obrigado pela explanação de hoje, né? E vamos esperar o terceiro quadrimestre aí para a gente ver como é que vai fechar o ano. E o vereador Macedo, acho que tinha uma questão que ele queria falar. E lembrando ele faz o uso da fala. A gente estava discutindo aqui nos bastidores, não é diretamente relacionado à apresentação, mas é importante que a gente comece a discutir a questão da taxa ou tarifa do lixo, como queiram, né?
é um assunto muito polêmico e que a gente precisa começar a discutir em conjunto, aproveitando aí a presença de vocês. Inclusive, do nosso bate-papo aqui, a minha assessoria trouxe, a gente está finalizando um parecer. Eu vou fazer uma sugestão ao executivo para que a gente faça algumas alterações, para que venha, inclusive, já com um plano para esclarecer aí a questão, o cálculo do valor para apuração, para que não fique genérico, para que a gente não tenha que discutir isso posteriormente, já venha com esse cálculo, porque ela veio de forma ampla e genérica, e aí nós temos aí divergências. Então eu vou sugerir que venha esse PLC para a Câmara com o cálculo já do valor para aprovação. E a questão aí do que vai impactar o cidadão, que a gente faça a aprovação para que o município se enquadre dentro da legalidade, mas no patamar mínimo para não onerar o cidadão, não é isso? É isso. Se algum de vocês aí puder comentar essa questão aí da taxa e da tarifa, se a secretaria já está se preparando para isso, porque esse projeto está aqui tramitando e a gente precisa da celeridade, mas a gente tem um capital político e a gente vai em defesa do cidadão, da população, com consciência de que é necessário fazer, mas a gente quer fazer no mínimo possível, para cumprir a lei, porém ficar próximo de zero essa contribuição. Eu vou acrescentar mais um minuto aqui para que responda esse questionamento. Obrigado, vereador Macedo. Eu tive uma conversa, ainda não está devidamente finalizado, vereador, mas tive uma conversa com o Alexandre sobre exatamente o cálculo, sobre a metodologia e a apresentação do cálculo. Tivemos uma conversa na terça-feira, se me falha a memória. Estou meio ruim de data, às vezes até o dia 30 de setembro é o fim hoje encerra um ciclo, o meu ano termina hoje. Começa de novo, porque ele termina depois do dia 30. Mas acho que foi terça-feira uma conversa com ele e ele está preparando exatamente isso, a metodologia de cálculo demonstrativo, para que a gente tenha que cumprir a exigência legal aí do marco, mas que realmente a gente use o mínimo possível para... A gente sabe que é difícil a gente, nesse momento, a cada dia solicitar mais alguma coisa, né? E aí o vereador Dentinho, Barreto, hoje eu estou bem, dia 30, amanhã começa de novo. Com certeza, se nós formos mais eficientes, eu não estou aqui para comparar governo nenhum, a gente está preocupado com o que a gente está fazendo hoje. Eu acho que tem que ser assim. O horizonte à frente é muito maior do que olhar para um retrovisor, né? Então, para trás teve o seu momento, o seu ponto, e agora daqui para frente a gente está olhando com outros olhos, com uma outra forma. Com certeza a população acaba ganhando e acaba se beneficiando. É fato isso, porque o fato de nós sermos mais transparentes, o fato de nós procurarmos ser mais claros e a população enxergar aonde aquele recurso dela vai, é importantíssimo, né? E assim, nós passamos por algumas coisas. É fácil mostrar o IPTU, difícil muitas vezes é a pessoa entender o ICMS, por exemplo, né? O como a gente explicar esse ICMS, o como explicar o FPM. Então talvez seja um momento aí na casa ou numa audiência que a gente trabalhe um pouco essas duas figuras principalmente, para que as pessoas entendam a importância dela pedir a notinha fiscal na padaria, a notinha fiscal no posto de gasolina. Não é é um zelo que ela deve ter, mas não só pelo fato, mas pelo fato de arrecadação mesmo. Então é importante a gente trabalhar esses conceitos para que as pessoas entendam o quanto que a gente manda e o quanto que volta para a gente, tá bom? É isso. Quer mais um pouquinho? Bom, nesse momento declaro encerrado as inscrições pelas redes sociais, né, de questionamentos, e passamos agora às questões enviadas pelos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, que enviaram pelo WhatsApp ou até mesmo pelas redes sociais da TV Câmara. Eu vou ler aqui o direcionamento e o questionamento. A participação do Ângelo Rubim
Parabenizo a apresentação da contadora Isabelle. Minha pergunta é sobre o pagamento do empréstimo do CAF. Se e quanto o pagamento dessa dívida tem comprometido o investimento do município? Se a análise do impacto financeiro também contempla a qualidade dos serviços que foram realizados. E, sobretudo, se o município entende que foi ou não bom negócio. Obrigado, Ângelo Rubim, pela participação. Quem que gostaria de responder? Deixa eu parabenizar o Ângelo, sempre presente nas audiências, né? E isso é importante. Com relação ao CAF e a capacidade de investimento, é óbvio que se eu disponibilizar a parcela toda de 54 milhões, eu acabo diminuindo a minha capacidade de investimento. Isso, no ano, ela pesa e pesa muito para a gente. Aí. É um percentual, eu não posso falar talvez 30%, 40%, porque eu não tenho exatamente a capacidade estabelecida até o final do ano. Mas assim que tiver, eu consigo mensurar. Se é foi um bom negócio ou é um bom negócio, é aquela história. Eu não vou olhar o retrovisor porque ele já foi. Está depositado, né? Está lá e não tem mais o que ser feito. Então, eu tenho que olhar para frente, dentro do horizonte que nós temos, as possibilidades que nós temos de fazer com que esse limão seja torne-se uma limonada gostosa para nós, né? Não dá para avaliar. Eu acho que seria até ruim da nossa parte ficar na crítica se bom ou se ruim. Para o município, naquele momento, ele fez tudo o que precisava ser feito. E agora nós estamos vivendo um outro momento e tem que trabalhar esse outro momento agora. Obrigado, senhor secretário. Gostaria também de registrar a presença da co-vereadora Adalgisa na galeria desse plenário. Também o assessor Joãozinho, o assessor Tiago. Obrigado aí, tá? Pela participação. Vamos lá, a próxima pergunta. Quem faz o questionamento é Inês Salgado. O empréstimo do CAF, na ocasião, não foi atrelado à ferramenta de hedge cambial para nos proteger das variações de moeda? Obrigado, Inês, pela pergunta. Pois não? Não, Inês, não contemplamos nenhuma ferramenta de hedge que possa fazer algum tipo de limitação nessa história. Ele está aberto aí ao dólar do dia. Tá certo, obrigado. Mais um registro aqui, que passou um pouquinho batido. Eu gostaria de agradecer a presença do assessor também André e da assessora Paola. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Próxima pergunta é do Júlio Gomes. A superação da meta da Receita ITBI tem a ver com aquecimento do mercado e transações imobiliárias ou autuações da Prefeitura com a reavaliação dos preços das transações? Algo que na gestão anterior exarou, inclusive cobrando acima do valor de mercado. Bom, não tem... Nós não fizemos nenhum tipo de revisão, não fizemos... Júlio, boa tarde, obrigado pela pergunta, mas assim, por parte da Prefeitura não houve revisão, não houve nenhum tipo de atuação nesse sentido. Os valores que foram reavaliados de imóveis à época em que houve essa ação, ele foi estabelecido, mas não existe por parte da Prefeitura hoje um mecanismo que fala assim, não, vou reavaliar para poder passar o ITBI. Ele é fruto do valor que está lá no mercado, estabelecido na transação financeira e que foi arrecadado aos cofres. Tá certo, obrigado, secretário. A última pergunta foi da munícipe Denise Pinheiro. O que a nova gestão mapeou que há espaços para, entre aspas, cortes de despesas e para trazer mais recursos, receita, trazer empresas, oportunidades de trazer mais repasse do Estado ou da União? Denise, né? Isso. Denise Pinheiro. Denise, tem algumas coisas que são dessa secretaria, acho que a gente pode fazer, e tem coisas que estão mais ligadas à Secretaria de Inovação, que é todo o planejamento aí para novas empresas, plano diretor, novos empreendimentos. Acho que isso eu deixaria aí para o meu secretário de inovação para que ele faça. O que nós temos procurado é sermos mais eficientes, por exemplo, em pagamentos. Vou dar exemplo. Todas as contas da prefeitura de água, luz, telefone, tem que estar em débito automático. Só essa brincadeirinha dá 3% de economia
num atraso, porque é 2% de multa mais 1% ao mês de juros. Então é importante, mecanismos pequenos até, mas que a gente vá aos poucos introduzindo. Melhorar a frota para que se gaste menos combustível, porque a gente acaba... A nossa função enquanto órgão público é prestar serviço. Nós só prestamos serviço. Então nós temos que estar na rua, tem que estar o tempo todo preparado, tem que estar... E não dá para a gente ficar tendo gastos desnecessários, por exemplo, com uma frota que está sucateada. Na audiência pública da LOA, o secretário de Obras falou da dificuldade que ele tem, por exemplo, para ter uma retroescavadeira para fazer um acesso a um córrego, uma limpeza de um córrego, coisa parecida. E isso vai causando os problemas aí no dia a dia, né? Então, acho que assim, acho que nós estamos buscando a todo dia melhoras para cortes e com relação a empreendimentos, a alavancagem de turismo, por exemplo, que eu acho que é uma nova área que está sendo... Nova área no sentido de olhar para que a gente trabalhe um pouco. Isso eu acho que a Secretaria de Inovação e Turismo pode falar com mais tranquilidade, aí, com mais propriedade até. Obrigado, secretário. Eu estava quase encerrando aqui, mas eu gostaria de abrir uma exceção aqui e registrar também e honrar a presença do nobre vereador Douglas Carbone, do DEM, que está aqui conosco contribuindo. Gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração, vereador? Pela ordem, presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estava lá no meu gabinete atendendo o dia de quinta. A gente atende os munícipes aqui na Câmara Municipal. Parabenizar Vossa Excelência pela audiência, todos os secretários, e dizer que eu fiquei muito feliz, presidente. Tanto que Vossa Excelência fala, e eu também, a gente estava insistindo, ontem foi a licitação da planta genérica do município. E eu fiquei muito feliz. Vossa Excelência também falou várias vezes nessa tribuna desse assunto. E eu quis fazer questão de vir aqui e falar isso, parabenizar os secretários, os diretores, os funcionários da Secretaria de Finanças, o prefeito municipal, porque é um passo para fazer justiça social nessa cidade. A gente sabe que é um desafio muito grande. Então, quero aqui parabenizar o secretário de Finanças e dizer que, olha, eu me sinto honrado em vocês estarem resolvendo esses problemas que desde 1997 e o Tribunal de Contas vem apontando, eu vinha falando para o Marcos várias vezes. Aprovamos a questão da regularização dos imóveis, senhor presidente, Vossa Excelência também falava isso várias vezes nesta casa. E a gente tem que somar coro de todos os vereadores, porque nós estamos aqui para defender todos os cidadãos, todo cidadão, principalmente os mais vulneráveis, aqueles que mais precisam da gente e aqueles que utilizam o serviço público. Diante do cenário econômico que nós nos encontramos, é importante a gente falar sobre isso, justiça social. Então, a cidade precisa andar e esses projetos são importantes para a cidade para fazer justiça social. Então, só para fazer esse registro e parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Obrigado, vereador Douglas Carbone, pela ótima contribuição com essa audiência pública. Também gostaria de fazer um agradecimento e honrar a presença e agradecer a presença do vereador Tigrão, está conosco aqui. Gostaria de fazer a fala, alguma consideração? Então tá bom. Bom, estamos caminhando para o final dos trabalhos dessa audiência. Registramos os nossos... Eu só posso fazer uma colocação, que acho que quando a gente estava falando aqui os vereadores, eu lembrei agora que eu esqueci de falar. Aqueles 100 milhões a mais no CAF, né? Que não é só juros, aquilo ali é a variação do dólar, né? É juros e variação do dólar, só para ficar claro. Senão a gente pensa não, desculpa. Só juros, né? Só câmbio, só variação de câmbio, desculpa. Só para ficar claro, porque acho que quando a vereadora Elisa estava fazendo a fala, parece que ela colocou a palavra juros, né? E aí, às vezes, a população pode ficar equivocada essa informação, então ali é só variação de câmbio, não é juros, né? Bem lembrado, bem colocado. É variação cambial, tá certo. Obrigado, Vanessa. A outra coisa é a seguinte, dos 22 milhões que foi anunciado no começo, nos 3 primeiros meses de economia do governo, não significa que economizar significa que você não gastou, não significa que sobrou dinheiro no caixa, é isso? Vamos supor, estava previsão ali de arrecadar 100 milhões... eu gastei 80, mas eu só arrecadei 80 também. Então, né? Então, às vezes, não é que sobrou esse dinheiro no caixa. Eu acho importante salientar de novo que talvez ainda esteja alguma dúvida, ocorra alguma dúvida com relação à economia. Foi o que o Fernando falou, não tem como a gente mensurar no que a gente economizou, é impossível.
não de gasto da despesa do município, é impossível você mensurar o que seria, né? Uma coisa, um item específico. Essa comparação foi feita em relação ao quê? Qual foi o parâmetro? Nós pegamos o parâmetro desse mesmo período de 2020 e 2021. Teoricamente, os gastos seriam os mesmos, porque as despesas são contínuas, teoricamente seriam os mesmos. Dentro do que a gente analisou no mesmo período de 2020 e 2021, a gente observou que houve uma redução de despesas sem que tenha ocorrido nenhum comprometimento nos serviços básicos da população. E isso que foi importante. Eu posso muito bem fazer uma economia burra. Ah, economizei, tá bom. Deixei de comprar remédio, deixei de comprar... Ah, isso não é economia. Você concorda? Então, isso que a gente ficou contente com isso. Atendendo todas as necessidades da população, lógico, nem todas ainda 100%, porque, né, isso aí é uma utopia que nenhum governo acho que vai conseguir. A gente tenta, perto da perfeição, mas a gente é difícil alcançar. Dentro desse parâmetro, a gente conseguiu uma economia de 22 milhões. E ainda observar uma outra coisa importante, que foi discutido sobre telefonia e locação de veículos. Olha só, a telefonia, e olha para você ver como o governo tem uma seriedade grande com o dinheiro público. A locação de veículos e o gasto com combustível, se você for analisar os números, eles são até maiores do que o do governo de 2020. Olha só. Assim mesmo nós conseguimos economizar. O que aconteceu? Nós pegamos uma frota patrimonial totalmente sucateada. A gente tentou fazer algum trabalho de recuperação de alguns veículos, que foi difícil ocorrer. E ainda ocorre isso aí. Né, Fernando? Fernando, a gente trabalha na Secretaria de Finanças, a gente está tendo esse problema. Com os veículos da Finança, que essa semana mesmo, nós ficamos parando no meio do caminho por um problema de sucateamento de veículos. Que nós vamos ter que locar esses veículos. Então, houve um aumento na locação justamente para quê? Para poder a gente suprir essa necessidade de movimentação, de transporte. Mas, pelos estudos que foram apontados, a locação ainda economicamente satisfatória, é bem mais compensadora, entendeu? Então, foi só uma comparação que foi feita. Foi como o Fernando falou, já tinha falado e tem repetido várias vezes. Não tem como mensurar qual foi o item específico. É como foi debatido na época, combustível e locação, esses dois itens especificamente, nós conseguimos fazer um levantamento. Mas olha só, outro item também, telefonia. Telefonia, nos primeiros meses, houve até um aumento. Mas se você pegar depois de junho para cá, nós temos esses números, até foi passado já para a própria imprensa, o próprio Vale pediu isso, houve uma queda substancial. Por quê? Porque a gente estava levantando quais eram os telefones que existiam, qual era a necessidade disso. E depois observamos que mais de 80 linhas da prefeitura foram desativadas, que não havia nenhuma necessidade de ter. Ou ela estava em excesso, ou realmente não havia necessidade. Não vou discutir o que o Fernando falou. O que é passado, vamos pensar de agora, né? Mas nós desligamos mais de 80 linhas telefônicas. Então, houve, de julho para cá, quando o trabalho conseguiu ser mensurado, a gente conseguiu uma economia razoável, né? Aliás, satisfatória. E isso está acontecendo com outros despesas também, que a gente está... No início, pode ter dado uma inchada, embora os números são bem satisfatórios. Eu, particularmente, desde 2001, né? Bastante tempo, que eu participo da audiência pública, eu nunca vi uns números tão saudáveis. Fico até contente com isso, os números tão bons como agora. Mas à medida que o governo está trabalhando e fazendo esse estudo de custo, a gente vê que está caindo o custo e a população está sendo atendida da mesma maneira ou até melhor, né? Mas isso é lógico, não foi o que a gente falou. Não se faz um governo, não se transforma um governo, principalmente da noite para o dia. A população, vocês vereadores, têm um pouquinho de paciência com a gente, que tudo que a gente está podendo fazer, né, Fernando? Incansavelmente, toda a secretaria está trabalhando, né? A gente vai, talvez, chegar próximo do mundo ideal, né? Não, vai ser difícil, mas tenho certeza que com a colaboração de vocês, a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a população tabaquiana, tá bom? E só para ficar claro, quando eu falei que essa economia pudesse gerar resultado direto para a população, por exemplo, vamos supor, chegar no final do ano, a gente fala assim, conseguimos, com uma boa gestão, economizar 10 milhões aí no caixa, e isso vai se transformar numa reforma no hospital público para atender melhor a população, ou aquela obra tão importante, né, de um viaduto que a cidade precisa, a gente vai conseguir fazer com essa economia, a população conseguir enxergar que essa gestão e essa economia, e essa melhora na arrecadação, gerou resultado direto à população, né? Eu acho que isso seria fechar com chave de ouro aí, a gente conseguir demonstrar para a população que essa responsabilidade trouxe benefício direto para eles.
Obrigado, vereador Alberto Barreto. Também gostaria só de agradecer aqui a participação pelas redes sociais da Denise Pinheiro, do Júlio Gomes, Inês Salgado e Ângelo Rubim. Bom, agora chegando ao fim de nossos trabalhos, novamente, né? Nessa audiência, registramos nossos agradecimentos a todos os participantes que prestigiaram, né, essa audiência pública, que se faz um importante instrumento para que os vereadores e a população possam fiscalizar a aplicação do orçamento público. Uma boa tarde a todos. Declaro encerrado os trabalhos nesta tarde.